O que colocar no seu portfólio de design? Qual plataforma você deveria usar? Webflow ou Framer? Você ainda não tem clientes reais? O que você deve colocar no seu portfólio? O seu portfólio deve ser mais visual ou focar mais no conteúdo? Ou ser uma mistura desses dois? Como que eu posso ser contratado, pelo amor de Deus? Então fica ligado que no vídeo de hoje eu vou responder cada uma dessas perguntas. E galera, basicamente um bom portfólio é um portfólio que faz com que o seu contratante sinta confiança que você é a pessoa certa que ele está procurando. E antes da gente continuar, galera, eu quero deixar muito claro que um portfólio em si não faz muita coisa, tá? Você pode, por exemplo, ter um portfólio maravilhoso, um site incrível, cheio de motion, cheio de coisinhas, e pode ser que você não consiga projeto nenhum. Por que que isso acontece? Isso basicamente acontece porque ninguém conhece o seu trabalho. Então, ter um site incrível no ar não necessariamente quer dizer que você vai lotar sua agenda, você vai ter vários projetos e nadar em dinheiro por conta disso. Tá? A estratégia é conciliar um bom portfólio, e sempre que eu falar portfólio, eu estou me referindo a site. Tá? Eu sei que você pode ter portfólio no Dribbble, no Behance, no Instagram, no Twitter, enfim, mas sempre que eu falar portfólio, eu estou falando sobre site. Tá? Então, beleza. A estratégia que eu vejo, depois desses 10, 12 anos trabalhando na área, é você conciliar um bom portfólio com uma estratégia de engatilhar pessoas de forma contínua para o seu site. Seja produzindo conteúdo, seja tendo uma network, né, muito forte, enfim, seja basicamente se fazendo conhecido para que as pessoas se interessem em você como pessoa e, por consequência, em você como profissional. E, cara, eu conheço pessoas que têm sites extremamente simples, que é o nome e meia dúzia de palavras, basicamente. E são pessoas que nadam em dinheiro em relação a projetos, que fecham muitos projetos. Isso pode acontecer por conta de, né, vários fatores. Como eu falei, talvez essa pessoa produza conteúdo e por isso ela faz com que o trabalho dela seja conhecido. Talvez essa pessoa tenha uma network muito grande, né? Ela conheça muitas pessoas e muitas pessoas conheçam ela. Talvez essa pessoa estudou em uma faculdade bizarra, incrível, em uma Harvard, Stanford, numa USP da vida, e com isso ela conheceu pessoas que acabaram liderando mercados e com isso essa pessoa foi junto. Enfim, não dá para definir um padrão, né? Mas talvez, e eu quero deixar isso muito claro aqui, que focar apenas no portfólio possa ser uma estratégia equivocada. Mas enfim, falando sobre sites simples e sobre pessoas que estão nadando em dinheiro com um portfólio muito bobinho no ar, eu quero começar falando sobre esse cara aqui. Eu não sei pronunciar o nome dele, então nós vamos falar Ogus, mas pode ser que seja completamente outra coisa. Atualmente, ele é um dos designers mais requisitados da comunidade, tá? Esse cara tá nadando em dinheiro, esse cara fecha muitos projetos e ele tem uma qualidade visual muito sinistra. Eu ia falar muito acima da média, mas seria até uma ofensa para ele falar isso, porque ele é absurdo, tá? E o site dele, de fato, é um site muito simples, né? Você vê aqui, meio que um sobre alguns clientes, que conta bastante, né? A experiência dele e aqui um rodapé com uma frase, né? Então, algo muito simplesinho. E o porquê que ele fecha tantos projetos? Porque ele produz conteúdo. Basicamente, ele tem um Twitter com 40 mil seguidores, né? Cada post dele, você pode colocar uma média aí de uns 300, 400 likes, tá? Então, cada coisinha que ele faz gera muito engajamento e, por consequência, gera muito tráfego, pelo amor de Deus. Gera muito tráfego para o site dele,
né? E por consequência ele fecha muitos projetos. Eu, por exemplo, galera, eu não tenho uma presença online muito forte, como esse cara que eu acabei de mostrar. Eu não tenho uma presença online na gringa muito forte. E por consequência, por conta disso, eu preciso ter muito esforço para jogar pessoas para o meu site, né? Então eu faço muita venda ativa, eu faço muita prospecção de clientes, então acaba que eu tenho muito mais trabalho do que esse cara que eu acabei de mostrar, por exemplo, tá? Mas enfim, não vamos falar ainda sobre o meu site, eu vou mostrar o meu portfólio no final desse vídeo, tá? Então fica aí. Vamos então primeiro rever e revisar alguns portfólios e entender os porquês desses portfólios. E aí depois, por último, a gente pode conversar um pouquinho sobre o meu portfólio e sobre a minha estratégia, tá? Em como que eu faço um pouco por alto, né? Para eu poder jogar clientes pro meu site e fechar projetos. Vamos começar falando, galera, sobre o site dessa monstruosidade aqui chamada Marco. Esse cara é um cara sinistro, ele estava trabalhando no Figma e ele construiu um hype na comunidade há um ano e meio mais ou menos atrás por conta desse site dele, que é um site belíssimo, e por conta desses widgets, que tornou o site incrível, um site bem pessoal de fato e com muita personalidade. Então, quando você for construir o seu portfólio, pensa muito nisso, sabe? Em como que você pode trazer a sua personalidade para o site, tá? Nesse quesito personalidade, não tenta copiar outra pessoa, né? Tenta basicamente entender qual é a sua personalidade e como que você pode refletir isso no seu site, tá? Isso, se você está confuso, tá tudo bem. Isso vem com o tempo, tá? Em como que você pode transmitir a sua personalidade de forma visual. Então, ele é um cara incrível, ele é um cara que trouxe esse conceito de widgets, né, para portfólio e através disso ele conseguiu muito trampo, né? Então você vê aqui que tem muita personalidade, esse sistema de bento grid com widgets, e aí tem uma parte de About muito massa, que ele traz um pouquinho do que ele está ouvindo, um pouquinho de fotos, que inclusive eu coloquei no meu site também isso aqui. A gente vai falar sobre o meu site já já. E na parte de trabalho, né, ele de fato, quando ele vai escrever sobre os projetos, ele traz muita personalidade para esses cases, né, para esses projetos, como vocês podem ver aqui. Então não é só um artigo, né? Ele de fato traz um pouquinho da personalidade do projeto para dentro, né, desse artigo, que é o que eu super recomendo também para que você coloque no seu portfólio, tá? Então vamos seguir para que não fique muito tempo, para que esse vídeo não fique muito longo. Eu quero falar um pouquinho também sobre o Daniel Sun, que é um cara incrível, que é um designer incrível, que também traz muita personalidade para o site dele. E eu, inclusive, acho que o site dele tem ainda mais personalidade do que o site do Marco, né? Então, por exemplo, o nome dele é Daniel Sun, né? Então Daniel Sol, basicamente. E aí ele construiu esse conceito como se fosse da luz do sol projetando no nome dele. Quando você passa o nome... Quando você passa o mouse no nome dele, cada letra transmite um pouquinho ou de um trabalho antigo, ou do que ele faz, ou uma foto dele mais da esposa. Enfim, traz um pouquinho da personalidade dele também através dessa interação, tá? Então aqui é um site muito massa, ele já resume, galera, muito bem o que ele faz e qual é o foco dele. Isso aqui eu super recomendo que você faça também. Já de cara, no seu site, no primeiro texto, tenta resumir, né, em um texto muito simples, qual é o seu foco, o que você faz, né, para que quem está visitando o seu site consiga entender de forma muito rápida se você consegue resolver o problema deles ou não, tá? E aí descendo, a gente vê a parte de projetos, a gente vê aqui embaixo, olha só, a parte de jornada dele. Cara, isso aqui, isso é muito lindo, velho.
Ele trouxe um conceito de badge, né? Como se fosse aqueles badgezinhos que você cola ni mochila, enfim. E aí ele trouxe esse conceito aqui de onde ele já trabalhou. Isso é muito bonito, cara. Uma ilustração feita à mão por ele, tá? E aí você vai descendo, ele traz um pouquinho mais sobre ele, um pouquinho de foto, um pouquinho mais de contexto sobre a vida dele. E eu super recomendo isso aqui, tá? Eu vejo muita gente, vou até mudar minha câmera. Eu vejo que muita gente trata o portfólio como algo muito frio, né? E na minha opinião, o portfólio deve ser pessoal. Não deve ser só sobre trabalho. Você precisa trazer um pouco de você naquele portfólio. E é basicamente o que ele tem feito aqui, né? Ele traz um pouquinho, né, de fotos dele, da esposa, do cachorro, um pouquinho de fotos da vida dele, para que você crie empatia, né? Para que você de fato se sinta à vontade no site dele. Isso é muito massa. Cara, o site dele é uma coisa muito linda. Tipo assim, dá pra ver, olha só, ele traz alguns memes. Então você dá pra ver que tem um cuidado pessoal muito forte, tá? Isso é muito maneiro e eu super recomendo. Cara, e olha isso aqui. Isso aqui é sensacional, tá? Eu quero fazer algo, obviamente, não copiando ele, né? Mas eu quero trazer um pouquinho desse conceito no meu próximo site também. Que é quando o cliente passa o mouse sobre Connect, dá essa luz, coloca algum ilustro, alguma coisa assim, e aí tem, né, de fato, esse motionzinho do botão clicando, enfim. Então, basicamente, o que a gente aprende desse site aqui é personalidade e trazer um pouquinho de você como pessoa para esse site. Ó, não para esse site, né? Para o seu site. Seguindo, eu quero falar sobre um designer brasileiro, um dos caras que eu mais admiro na comunidade de design brasileira, que é o Rafa. Ele trabalha focado em games, tá? Então ele é UX, UI designer focado em games. E ele tem um talento, não um talento, né? Ele tem um talento, um esforço, um trampo, uma qualidade visual em questão de iconografia que é absurda. E o site dele é um site muito simples. Você entra, não é um site tão trabalhado, não é um site tão trabalhado, por exemplo, quanto o site do Daniel San. Não é. É um site muito simples, mas que você consegue logo de cara entender toda a qualidade visual que ele traz para a mesa. Então, o foco dele é na indústria de games e ele deixa isso muito claro através dos projetos, tá? Isso é uma parada que eu quero falar com você. Vamos supor que você quer focar em games. Diego, eu quero ser UI e UX para games. Cara, não faz sentido o seu portfólio você colocar projeto de app, projeto de dashboard, projeto de design system, projeto de, enfim, o que seja que não seja games, que não seja UI e UX voltado para game. Então entenda o seu perfil, entenda o seu foco, aonde que você quer chegar, para que o seu portfólio possa refletir isso também, como é o caso do Rafa. Né? Então, quando você entra em algum case dele aqui, você consegue ver de fato, olha só, questões de fluxo de uso, mapeamento das telas, o desenho de fato, né, dessas telas que ele fez, que ele participou. Cara, o portfólio dele é muito simples, não tem tanta personalidade, né, quanto os outros dois que eu mostrei, mas é um site que é focado no público-alvo dele, que é o que eu recomendo que você faça também. Enfim, seguindo mais uma brasileira, tá? Que é o site da Isa Pinheiro. Ela é uma designer excelente, com qualidade visual absurda também. E o que eu mais gosto do site dela é que ela deixa muito claro os cases dela, né? Então, quando você vai entrando nos cases, você vê, né, essas thumbs do case, né? Bem grandão, assim, com muita personalidade. E aí, quando você entra, por exemplo, em um case, você consegue ver, né, meio que um highlight do que é o case, quem é o cliente, categoria, o que ela fez, né? E você consegue ver em detalhes cada projeto, né, que ela trabalhou para esse case em específico, né? Então, ela foca muito nas telas. E uma parada muito massa que ela coloca é esse protótipo.
isso aqui, galera, é algo muito simples, é algo que você faz no Figma de uma forma muito simplória, muito simples fazer isso. Então, eu super recomendo que quando você estiver trabalhando no seu case, né, no detalhe do seu projeto, você também coloque essa parte de protótipo, né, que você de fato coloque como se fosse o projeto vivo, né, para que as pessoas de fato entendam como que aquele projeto funciona. Isso é muito massa. A qualidade visual da Isa é indiscutível, né? A gente pode ver por alguns projetos que ela já trabalhou na indústria de games. Olha, cara, olha isso. Ela botou um vídeo, sacou? Então ela trabalhou nesse projeto e ela fez um vídeo dela usando esse app, né? Que é um jogo em VR. Isso é muito massa. Cara, isso vende muito, galera. Tá? Botar protótipo, botar de fato o seu app vivo, o seu app sendo usado é algo que conta bastante, tá? Então, seguindo, a gente vai para um portfólio extremamente simples. E se você está começando agora, né, respondendo já uma daquelas perguntas, né? Se você está começando agora, o que você deveria colocar no seu portfólio? Né? O que eu te recomendo, e eu já falei isso em outros vídeos, eu recomendo que você ache 2 ou 3 clientes. Se eles vão te pagar pelo projeto ou não, eu acredito que não seja importante. Eu acredito que você precisa encontrar 2 ou 3 clientes, um que seja site, um que seja app, um que seja dashboard, sabe? Alguma coisa assim. Um app web, um app mobile, uma landing page, sabe? Isso já é o suficiente para você já começar a galgar alguns clientes, tá? E o que eu gosto do portfólio desse cara é que é um portfólio muito simples, né? Que ele basicamente colocou aqui um vídeo, que é um protótipozinho que você pode fazer no Figma também. E ele coloca um pouquinho sobre ele, né? Um pouquinho sobre o foco, né? O foco dele. Um botão de contato simples. E aí ele basicamente apenas coloca as telas dos projetos que ele já trabalhou. Lógico, são projetos com a qualidade muito boa, obviamente. Mas é um portfólio simples, né? Basicamente é um hero, né? Que é essa parte de cima com um vídeo de projetos que ele já trabalhou. E basicamente o título desses projetos e as telas, tá? Então, nada muito complexo. É um portfólio que para você que está começando, eu acho excelente, tá? Acho maravilhoso para você que está começando, porque basicamente você não precisa gastar muito tempo pensando em case, pensando em detalhamento de processo. Então, você que está começando, você quer conquistar clientes o mais rápido possível e talvez um portfólio simples como esse possa fazer sentido, tá? Então, seguindo, eu quero falar um pouquinho sobre o portfólio de um grande amigo meu, que é o Contaife. Eu admiro o trampo do Contaife, admiro o portfólio dele, porque eu acredito que é um portfólio que consegue trazer um pouquinho de cada coisa que eu falei aqui até o momento desse vídeo, né? Então ele traz muita personalidade, ele traz muito o lado pessoal dele através desse vídeo, por exemplo, né? Então aqui você sabe quem que é ele, você sabe um pouquinho dos clientes, né, que ele já trabalhou. Isso aqui é extremamente importante, né? Já no título principal, você sabe qual que é o foco dele, né? Que o foco dele é trabalhar para startup. E aí você vai descendo, você vê um pouquinho dos trabalhos, né? Então sempre que você for construir o seu portfólio, você precisa mostrar o seu trabalho o mais rápido possível, tá? Então aqui ele já mostra um pouquinho do portfólio dele, né? Dos trabalhos dele. E aí você pode clicar e você pode ver detalhes, enfim. E aí ele fala um pouquinho, né? Provavelmente isso aqui são dois dos maiores clientes, talvez, dele. E aqui ele traz um pouquinho, né, de como que ele trabalha,
E aqui mais um pouquinho sobre ele com uma foto muito massa e um pouquinho do estilo de trabalho dele e do que ele poderia entregar para o cliente que quer, né, que está ali para poder contratá-lo. Aqui um pouquinho de testimonials, né, que é basicamente depoimentos, né, de pessoas que já trabalharam com ele, extremamente importante também. E aqui o que eu acho muito massa, eu quero fazer isso para o meu próximo portfólio, que é trazer um vídeo, né? Então aqui ele de fato... Technology can be something complex. Não sei se vocês vão conseguir ouvir, né, esse vídeo, mas se vocês não conseguirem, entra lá, renatocontaifer.me, e aqui nesse vídeo é ele de fato falando. Ele fez meio que um voice-over em cima desse vídeo, e aí ele basicamente ele mostra um pouquinho, né, do trabalho dele, ele faz vários takes. Cara, isso é muito massa, isso vende muito, isso torna o portfólio muito pessoal. Seguindo, um outro brasileiro, eu tô cheio de brasileiro aqui, que é o portfólio do Márcio Rosa, que é um cara que eu gosto muito também, um cara que eu acho um designer excelente. E aqui, mais uma vez, galera, mais uma vez, trazendo foto, trazendo personalidade, trazendo o lado pessoal dele aqui, mostrando, né, uma foto dele, mostrando um pouquinho de pessoas, né, equipes que ele já trabalhou, um pouquinho sobre o processo, um pouquinho sobre ele, né, ele traz aqui também um pouquinho sobre ele. E aqui a gente consegue ver um pouquinho também dos trabalhos, né, que ele já fez. Alguns são bloqueados, né, por questão de contrato, enfim, mas aí você consegue ver, né, alguns projetos que são projetos excelentes, de um nível de qualidade absurda. Então aqui ele explica muito bem questão de processo, traz muita tela, que é muito importante. Então é um portfólio que eu particularmente gosto bastante também. E aqui ele traz, né, muito fácil um jeito de você entrar em contato com ele, tá? Mais uma brasileira que eu gosto bastante. Esse portfólio aqui é um pouquinho polêmico, porque eu não acho um portfólio que tem muita affordance. O que quer dizer isso? Não é um portfólio que te guia muito no que você deve clicar, né? As coisas não são muito clicáveis, né? Mas é um portfólio que, por exemplo, quando você entra, ela tem um case que ela fez para o metrô, acho que foi o metrô de Nova York, eu acho que esse aqui, que é um case, olha só, ele tem, você consegue navegar nele de uma forma diferente. Aqui ela traz meio que um protótipo, olha só, de como que o app ficou, que é muito massa, cara. De fato mostrando, né, esse app vivo, né, não só de forma estática. E aí, enfim, trazendo um pouquinho sobre o case, né, sobre esse projeto, mais um protótipo. Então, eu gosto muito desse portfólio por conta disso, porque ela deixa os cases dela muito vivos, né? De fato, você acha que você está de fato vendo aquele projeto ali de forma viva, já em produção, com pessoas usando, enfim, isso é muito maneiro. Aqui tem um videozinho também sobre esse projeto e como que esse projeto impactou na vida de várias pessoas. Enfim, super recomendo que você acesse o portfólio dela. E é óbvio, né? Todos esses links vão estar aqui embaixo na descrição. Seguindo, eu quero falar um pouquinho sobre o portfólio desse cara aqui, que ele chama Simon Penn. Eu desconheço um portfólio que tenha o portfólio dele é muito simples, né? Tipo assim, é feio, é um portfólio feio, mas eu quero mostrar por conta da estrutura do projeto, né? Da estrutura do case dele, né? Do artigo que ele escreveu sobre esse projeto, que é muito massa. Essa estrutura de artigo que ele fez, mostrando muitos porquês, mostrando tela, mostrando métricas, mostrando qual é o papel dele, mostrando fotos dele testando esse protótipo nas ruas, sabe? Eu acredito que esse portfólio em questão de case, né, de projeto em si, de detalhamento de projeto, é o melhor que eu tenho nessa lista, tá? Ele é excelente, é uma grande inspiração e eu sei que grandes empresas, que eu tenho contato,
grandes empresas usam o portfólio dele como inspiração para julgar outros portfólios. Então, quando você for escrever o seu projeto, né? Quando você for escrever o case do projeto que você está trabalhando ou trabalhou, dá uma olhada no case do Uber ou então outros cases que o Simon tem no site dele, que é realmente excelente, cara. É um case muito complexo e muito completo, tá? Extremamente completo, que talvez sirva de inspiração para o seu próximo projeto também. Enfim, como último, eu gostaria de mostrar o meu portfólio, tá? Que é um portfólio que eu gosto muito. É um portfólio que eu criei há mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos atrás, tá? E é um portfólio, galera, que me fez ganhar muito dinheiro, tá? Eu ganhei muito dinheiro através desse portfólio aqui, que ele basicamente traz um pouquinho, né, de cada coisa que eu falei com vocês também. Tem algumas coisas que eu acho que poderiam melhorar, que hoje eu faria diferente, e que eu quero fazer, né, para o meu próximo portfólio. Então aqui, logo de cara, eu já resumo, né, o que eu faço, né? Eu já dou uma carteirada aqui, né, em qual que é o meu foco, né? Então 10 anos trabalhando, ajudando SaaS startups a fazerem milhões através de designs incríveis, sabe? De cara, eu já trago um depoimento de um cliente, né? Um depoimento muito feliz. Já trago, deixa eu me mover aqui, me jogar para cima. Já trago aqui, né? Já trago aqui alguns números, né? 41 projetos feitos, 28 clientes, mais de 200 milhões de dólares que eu já ajudei os meus clientes a receberem de investimento, né? E aí quando a gente vai descendo, olha só, a gente consegue ver um pouquinho mais sobre mim, né? Então aqui tem algumas fotinhas, aqui eu resumo, né, meio que um sobre, né? Aqui eu detalho um pouquinho, né, sobre mim. Aqui eu coloco, né, algumas logos de clientes que eu já trabalhei, mais fotinhas minhas que trazem muita personalidade. Aqui a gente coloca um pouquinho das minhas redes sociais, caso alguém tenha interesse em entrar em contato por lá. Um pouquinho das minhas habilidades principais, algumas ferramentas que eu trabalho ou que eu gosto muito. Aquele lance das fotos que eu tinha falado, do portfólio do Marco, eu pus aqui também. Um pouquinho da minha carreira, mais depoimentos. E aqui a gente começa um pouquinho dos cases, né? Basicamente aqui falando um pouquinho sobre projetos que eu já trabalhei, já trazendo uma métrica de cara, né? Por exemplo, no Koala, eu construí esse app, eu ajudei, né, a construir esse app, e os clientes que usam esse app conseguiram ter um aumento em 48% em questão de receita, né? Basicamente em questão de pipeline, né, que eles chamam, que é basicamente de identificação de clientes, enfim, etc. Descendo aqui, a gente vê um pouquinho, né, mais sobre os cases aqui, e a gente vê também, aqui eu quis colocar um pouquinho mais sobre as telas, né, de fato destrinchar esse lado de UI muito forte que eu tenho, e de fato colocando aqui um grid de telas, né, que eu já trabalhei, para que a galera possa ver um pouquinho da minha qualidade visual. E aí, aqui embaixo eu quis colocar um FAQ, né, que é basicamente algumas perguntas que normalmente a galera faz em entrevista para mim, né? E eu já quis adiantar e colocar um pouquinho sobre isso no meu portfólio. Eu confesso que essa sessão aqui, hoje eu acho ela um pouquinho inútil, e eu tiraria, tá? Mas na época eu curti. E aí tem esse footer aqui, né, que a gente chama de footer, no português é rodapé, que eu trago mais fotos, né, para trazer mais personalidade ainda. E aqui eu coloco um botão muito fácil para a galera entrar em contato comigo, tá? Então esse é o meu portfólio
E aqui, né, quando você clica, uma curiosidade, quando você clica, eu não abro o artigo desse site, o artigo desse cliente no meu site. Quando você clica, eu mando para o Medium. Por quê? Porque eu estava com pressa, basicamente, para poder fazer meu site e eu usei a plataforma do Medium para poder escrever esse meu artigo. Então, quando você clica lá, eu te mando para essa página aqui e aqui você consegue ver, né, um pouquinho sobre o meu projeto, um pouquinho sobre o time, um pouquinho sobre a solução e bastante tela, né? Bastante tela que eu ajudei a construir para o Koala e para os outros projetos também, né? Caso você entre lá, tá? E aqui embaixo eu coloco um pouquinho sobre as métricas, né? Sobre alguns feedbacks aqui que os clientes do Koala falaram e um pouquinho sobre as métricas que a gente atingiu também. Eu acho que eu coloquei... Acho que eu não coloquei aqui nesse case, eu não coloquei métricas, mas nos outros você consegue ver algumas métricas. Deixa eu ver aqui, deixa eu abrir o do Shelter Buddy. Que o do Shelter Buddy lá no fundo você vai conseguir ver algumas métricas, olha só. Alguns resultados, né, desse projeto. Bom, galera, era isso que eu tinha para poder falar com vocês, né, para poder mostrar um pouquinho desses portfólios e explicar um pouquinho dos porquês, né, desses portfólios e de cada seção deles e tal. Então, voltando àquelas perguntas do começo, né, o que colocar, né, no seu portfólio, isso depende muito, depende do seu nível de experiência, né? Se você está começando, talvez fazer um portfólio muito simples, só com um pouquinho do que você faz, né? Talvez em 2 linhas o que você faz, colocar talvez uma foto sua, colocar ali uns 2 ou 3 projetos já é o suficiente, tá? Talvez se você tenha anos e anos de experiência, trazer um pouquinho mais de contexto da sua carreira, ser um pouquinho mais profundo em questão de case possa fazer sentido, né? Talvez até, cara, gravar um vídeo, né? Existem métricas e dados que dizem que normalmente as pessoas preferem consumir vídeos do que texto, né? Então talvez colocar um vídeo como o próprio Contifer que eu mostrei fez possa fazer sentido também no seu caso, tá? E vamos falar sobre plataforma, Webflow ou Framer. Se você não tem experiência nenhuma em desenvolvimento de sites, vai para o Framer. Porque o Framer ele acaba sendo muito parecido com o Figma. Então acredito que você vai ter mais familiaridade com o Framer do que o Webflow. O Webflow ele é uma plataforma muito mais avançada, tem muito mais recurso, é muito mais poderosa. Para coisas mais complexas, talvez faça mais sentido. Mas, principalmente para você que está começando ou é um site que não é tão complexo assim, o Framer possa ser uma excelente alternativa, tá? Não tem clientes? Cara, se você não tem clientes, eu já falei isso aqui, eu falo de novo. Trabalha de graça, pega uns 2 ou 3 cases, landing page, app web e app mobile. Foca nesses 3. Se você não conseguiu pessoas para que você possa desenhar o app para eles, cria do nada, sacou? Cara, e se existisse um app de pedir, sei lá, de pedir pastel? Sacou? O app é focado em pedir pastel. Sei lá, qualquer coisa. Inventa uma dor, inventa um app, usa o chat GPT. Fala assim, chat, tô começando em UI UX e eu quero criar um projeto fake para colocar no meu portfólio, né? Me dê sugestões de projetos. E aí, com isso, você pode criar esses 3 projetos e colocar de forma fake, entre aspas, né, no seu portfólio, tá? Isso aí já é o suficiente para você conseguir os seus primeiros clientes, tá? E o seu portfólio deve focar mais em visual ou no conteúdo? Eu acredito no balanço dos dois. Principalmente para você que está começando, o balanço entre visual e conteúdo. Eu acredito que um portfólio que é extremamente visual pode distrair quem está ali para poder te contratar. Então acho que a gente tem que pesar um pouquinho e balancear esse lado visual com o lado de conteúdo para criar a melhor experiência possível, tá? Então, todos esses portfólios que eu mostrei nesse vídeo são excelentes, são
excelentes exemplos disso, sabe? São portfólios que conseguem, de fato, balancear visual e conteúdo de uma forma muito boa. E, cara, e como que você pode ser contratado? Que é a pergunta principal, né, que todo mundo tem, é de fato você ter uma presença online, né? Então você ter o seu portfólio. E, galera, lógico, você pode ter portfólio no Dribbble, pode ter portfólio no Behance. Não precisa necessariamente ser um site, tá? Eu prefiro o site porque dá um ar mais profissional. É a minha opinião, tá? E então, tipo assim, eu acredito que um site pode fazer com que as pessoas confiem um pouquinho mais no seu trabalho. Mas eu sei que o site tem um custo financeiro, né? Então, um portfólio no Dribbble ou no Behance, para quem está começando, também é uma boa pedida, tá? Acabou que eu não falei, né, sobre as minhas estratégias para poder jogar, né, clientes para o meu site. Eu vou acabar fazendo um vídeo sobre isso em um futuro, mas basicamente o que eu geralmente faço é prospecção ativa. Eu recomendo que, principalmente você que está começando, estude um pouquinho de vendas, né? Em como que você pode vender os seus projetos, né? Então, basicamente, em vendas tem um tópico que é de prospecção, que é basicamente você ir atrás e vender o seu serviço, né, para aquele público-alvo. O meu público-alvo é de startups, então eu acabo seguindo muito fundador de startups gringas, pessoas que trabalham em diversas startups, e com isso eu consigo oferecer o meu serviço, tá? Então, falando um pouquinho por alto sobre como eu faço, é dessa forma, mas se você quiser, eu posso fazer um vídeo sobre isso. Você pode deixar aqui embaixo que eu faço um vídeo sobre isso em um futuro, tá? Enfim, pessoal, para poder fechar, tá? O seu portfólio é muito mais do que um conjunto de telas, tá? Como eu falei, o seu portfólio deve representar o que você é, né? Trazer a sua personalidade ali. Então não é só colocar um título e vários trabalhos que você já fez. Tenta trazer um pouquinho, né, da sua personalidade, cores que você gosta, por exemplo, sabe? Isso já é um começo, tá? E enfim, eu espero que você tenha gostado, né? Eu espero que esse vídeo possa ter somado na sua vida de alguma forma. O próximo vídeo desse canal vai ser a gente de fato construindo no Framer um portfólio do zero, para que você possa aprender, né, como que o Framer funciona e possa, né, junto comigo construir um portfólio lá, para que talvez, né, seja o seu primeiro portfólio no ar, quem sabe. Enfim, galera, é isso. Eu espero que você tenha gostado e te vejo no próximo vídeo e tchau!